Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos então hoje dar início ao nosso conteúdo, relativo à disciplina de funções de várias variáveis reais a valores reais. E o nosso primeiro conteúdo hoje, a gente vai aprender então a definir domínio, imagem e mais algumas características dessas funções, que vão de Rn em R. Então, aqui a primeira definição: uma função de duas variáveis reais a valores reais vai ser uma regra que vai associar um ponto x e y pertencente a um domínio, que aqui nesse caso é um subconjunto de R2. A gente pega um par ordenado e leva ele em um único número real z. Então, o que isso quer dizer? Que a minha função sai de R2 e vai para R, certo? Então, aqui a gente tem o plano R2, aqui um conjunto qualquer, que é o domínio dessa função. Eu aplico f em um ponto xy e ela me leva na imagem dele, que é z, que está contido em R, certo? O ponto z pertence a R, e a imagem está contida em R. E aí, nessas funções, a gente pode pensar, como que a gente determina o domínio delas, o que tem que satisfazer para a gente poder calcular essa função em determinados pontos. Então, aqui determina o domínio da função raiz de y menos 2x. Então, sempre que um exercício pedir para você determinar o domínio da função, você vai ver, essa função tem alguma restrição de valores? Por exemplo, aqui, qual que é a nossa restrição? Qual que é a condição? É que o argumento da raiz seja maior ou igual que zero, certo? A gente está em R, a gente não tem raiz de número negativo. Então, o domínio dessa função ele é formado pelos pontos y menos 2x maiores ou iguais a zero, ou ainda y maior ou igual que 2x. Então, esse é o domínio da função, certo? E como que a gente vai representar ele? Então, a gente vai traçar essa reta aqui, ó, y igual a 2x. Ela está traçada aqui, certo? E o domínio da função, então, está aqui do lado esquerdo dessa reta. E esse é o nosso primeiro exemplo. Próximo exemplo, então, ele dá duas funções, Uma é raiz de x vezes raiz de y, e a outra, g, é raiz de x vezes y. E aí a gente pode se perguntar, os domínios dessas funções são iguais? É o mesmo conjunto? Então, vamos ver. Para a função f, a gente tem duas raízes, certo? A multiplicação entre duas raízes. Então, aqui eu preciso que o x seja positivo, maior ou igual que zero, e que o y também seja maior ou igual que zero, não negativo, certo? Então, o domínio da função f são os pontos de R2, tais que, esses dois pontinhos aqui, tais que, ou que satisfazem o que vem a seguir, tais que x e y são ambos maiores ou iguais a zero, certo? Agora, quando a gente vai olhar a função g, ela é a raiz de x vezes y, ou seja, o argumento aqui, o que está aqui dentro, tem que ser positivo. X vezes y tem que ser maior ou igual que zero. E quando que isso acontece? Isso vai acontecer quando x e y for maiores ou iguais a zero ao mesmo tempo, ou quando x e y forem menores ou iguais a zero ao mesmo tempo. Ou seja, os dois têm que ter o mesmo sinal, ou os dois têm que ser positivo, ou os dois têm que ser negativo. Então, o domínio de G é a união desses dois conjuntos aqui. E geometricamente, então, a gente pode ver o domínio da f, tanto x quanto y, tem que ser ambos maiores ou iguais que zero. Então, a gente vai pegar esse primeiro quadrante. E no domínio da G, a gente tem que ter x e y maiores ou iguais a zero ou x e y menores ou iguais a zero, que estão aqui no terceiro quadrante.
Então, o domínio dessas duas funções são diferentes, certo? E estão representados aqui nesses planos. Aqui mais um exemplo para a gente ver o domínio de uma função. Então, ln de x² mais y² menos 1, dividido por raiz de 2 menos x² menos y². Certo, aqui a gente então vai ter duas restrições. A primeira é que a função logarítmica, o argumento dela tem que ser estritamente maior do que zero. Então, x² mais y² menos 1 maior que zero. Aqui, dentro da raiz, a gente só precisa que seja maior ou igual a zero. Só que, como essa raiz está no denominador da função, aqui da fração, a gente também vai exigir que ele seja diferente de zero. Então, 2 menos x² menos y² também tem que ser estritamente maior do que zero. E aqui, né, para reescrever então o domínio, deixei esse menos 1 aqui do lado direito, né, positivo. E aqui a gente também somou x² mais y² dos dois lados e obtivemos então essas duas equações. O que isso daqui representa para a gente? São duas circunferências, certo? Centradas em 0, 0. Uma maior do que 1 e a outra limitada por 2. Então, vamos ver aqui, certo? Aqui a gente tem a nossa primeira circunferência, x² mais y² igual a 1. Aqui, x² mais y² igual a 2, né? Então, R é raiz de 2. O domínio é maior que essa circunferência de dentro e menor que a circunferência de fora. Então, o domínio da função f vai ser esse anel aqui. Ainda falando de funções de várias variáveis, funções reais de várias variáveis reais, então a gente pode definir o gráfico de uma função, certo? Então, aqui a gente tem uma função f que vai de R2 em R. O gráfico dessa função vai ser um subconjunto de R3. Então, a gente pode pensar assim, né? O gráfico de uma função sempre vai aumentar uma dimensão. Quando a gente tem uma função f de x igual a x², é uma função real, né? Uma função de R em R. O gráfico dela está em R2, certo? Se a gente tem uma função que vai de R2 em R, o gráfico dela vai estar em R3. Vai ser formada pelo par ordenado que a gente aplica à função e a terceira coordenada, o resultado da função, né? Então, são os pontos x, y, z, pertencentes ao R3, tais que z é a imagem de x, y, onde esse x, y é um ponto do domínio. Claro, né? X, y tem que ser um ponto do domínio para eu poder aplicar a função. Então, é isso que eu pego, né? É isso que a gente tem aqui na interpretação geométrica. A gente tem o x, y, certo? A gente aplica f nele. E aí, então, aqui essa parte em azul, essa superfície, é o gráfico dessa função. Então, cada ponto aqui dessa superfície vai ser formado por x, y, esse ponto do domínio, e pela imagem desse ponto do domínio. E ainda, né, definindo o gráfico de uma função de 3 variáveis reais ou valores reais. Então, essa função ela vai pegar um ponto do R3, vai pegar uma tripla aqui e vai levar em R, certo? Vou pegar um x, y, z e vou obter um número real. A imagem dela está em R, né? A gente já viu aqui, ó, a função vai de um subconjunto de R3 em R. E o gráfico dela, então, vai ser um subconjunto do R4. Lembra, a gente está aumentando uma dimensão. Vai ser formada pelo x, y, z. E a quarta coordenada vai ser a imagem dessa tripla aqui, certo? Né? Quando a gente está em R4, a gente perde a visualização. Mas a gente ainda continua conseguindo analisar isso, fazer uma análise analítica. E aqui, então, né, determinar o domínio dessa função de R3, porque o domínio
ele é um subconjunto de R3, então eu consigo ainda fazer a interpretação dele, né? Esboçar ele geometricamente. Então, aqui, domínio da função z sobre x² mais y². Onde que está a nossa restrição aqui? Está nesse denominador, né? Isso daqui não pode ser zero. Então, quando que isso acontece? Quando que x² mais y² é igual a zero? Isso só acontece se o x e o y forem zero ao mesmo tempo, certo? Ou então, vão ser os pontos da forma 0, 0, z. Lembrem-se que agora a gente está em R3. Então, esse pontinho que dá o problema não é só a origem, só o 0, 0. Vai ser todo o eixo z, porque o eixo z é formado por pontos da forma 0, 0, z. Então, né, aqui descrevendo o domínio, vai ser o R3 menos o eixo z. Geometricamente, então, é todo o R3 menos aqui o eixo z. Ele está pontilhado, né? Isso daqui não entra no domínio de f. E aqui, né, a origem também está pintadinha de branco, uma bolinha aberta, que ela também não entra no domínio da função, porque vai zerar o denominador. E agora, falando um pouquinho de gráfico, né? A gente tem a função 6 menos 3x menos 2y, e o exercício pede para a gente esboçar o gráfico dessa função. Então, aqui a gente tem uma função de R2 em R, o gráfico dela vai estar em R3. Né? O gráfico da função é z igual a 6 menos 3x menos 2y, ou ainda, né, a gente pode olhar para ele dessa forma e lembrar, né, enxergar que isso daqui é a equação de um plano. Então, para a gente esboçar o gráfico desse plano, a gente pode analisar onde que esse plano está interceptando os eixos x, y e z. Então, quando y e z são 0, x vale 2, certo? Então, tá aqui o meu pontinho. Quando x e z são 0, o y vale 3, tá? Aqui o outro pontinho. E quando x e y são 0, o z vale 6, tá aqui o nosso terceiro ponto. E com isso a gente consegue determinar um plano, certo? Tá esboçado aqui nessa figura abaixo. Um outro exemplo para a gente esboçar gráfico de função raiz de 9 menos x² menos y². Então, aqui, né, lembra? Substituindo a g, né, a f por z, que é a terceira coordenada. E elevando ambos os lados ao quadrado, a gente vai ter isso, certo? Essa equação aqui. Essa equação representa o que para a gente? Ela representa uma esfera centrada na origem de raio 3, certo? Aí a gente, então tá bom, então eu vou desenhar uma esfera. Aí você volta um pouquinho e olha que o z é a raiz disso, certo? Então, quer dizer que o z ele só assume valores positivos, porque aqui, ó, é mais o valor dessa raiz. Então, a gente só vai considerar, né, a parte positiva de z, acima do plano xy, certo? E aqui está esboçado também o gráfico da função g. Um outro conceito que a gente tem, que a gente pode trabalhar aqui, é o de curva de nível, certo? Então, a gente tem uma função f que vai de R2 em R e ser um ponto da imagem da f. Então, o conjunto dos pontos x e y, tais que a imagem deles dá exatamente C, é chamada curva de nível da função correspondente ao nível z igual a C. Aqui a gente tem essa notação, certo? A curva de nível são todos os pontos do domínio cuja imagem deles vale C. Todos os pontos x e y que, quando eu aplicar a função, vai dar exatamente C. O que isso quer dizer, né? O que isso significa? A gente vai traçar planos horizontais sobre essa superfície, certo? E aí, então, a gente vai cortar essa superfície e na hora que a gente corta, a gente faz uma projeção no R2. Essa projeção no R2 vão ser as curvas de nível
da função, certo? Então, aqui a gente tem, né, essa montanha. Aqui, essas circunferências são os cortes horizontais que a gente faz. Quando eu corto aqui, o primeiro corte, a projeção que eu vou ter vai ser essa circunferência pequenininha aqui no plano XY. Quando eu fizer esse corte aqui, a projeção que eu vou ter vai ser essa segunda circunferência. E assim por diante. Só antes de passar para o exemplo, né? Então, essas curvas de nível, elas são utilizadas também, não sei se vocês já viram, né? Em plantações, para trabalhar com irrigação, para não acumular água. Tem bastante aplicações bem interessantes. Se vocês tiverem interesse, quiserem saber um pouco mais, vocês podem me procurar depois, procurar em livros aí, tá bom? E como que a gente calcula essas curvas de nível, né? Então, aqui a gente tem a função f igual a x² mais y². E aí a gente vai analisar as curvas de nível dela. Se c for igual a 0, então a curva de nível vai ser todos os pontos x, y pertencentes ao domínio, tais que a f dele, né, a função aplicada nesse ponto, está dando 0. A imagem desses pontos é 0. Então, aqui na segunda linha eu só substituí quem era f. Então, quem que é a curva de nível 0? São todos os pontos do domínio, tais que x² mais y² dá 0. Qual que é o único ponto que isso acontece em R2? O 0, 0, certo? Então, a curva de nível 0 é a origem. Se C é positivo, então a gente vai ter a curva de nível, né? Faltou aqui um NC, tá bom? A curva de nível vão ser todos os pontos do domínio, tais que a função aplicada neles resulta em C. O que isso daqui representa pra gente? São circunferências centradas na origem de raio raiz de C. Então, quer dizer que quando eu tenho aqui, né, só relembrando, isso daqui é um paraboloide, né, a superfície x² mais y². Quando eu traço planos horizontais no meu paraboloide, as projeções em R2 vão ser circunferências. Então, eu tenho aqui o paraboloide, certo? Quando eu traçar planos horizontais aqui, quando eu fizer cortes, a projeção em R2 vai me resultar em circunferências, certo? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro conteúdo, né? A nossa primeira aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar nos horários de permanência, vocês podem me mandar um e-mail que eu retorno para vocês. E é isso, né? A lista referente a esse conteúdo também já está disponibilizada no